Bom dia, ouvinte do podcast do professor Fraquelli. Hoje é 23 de outubro de 2023, uma segunda-feira. Os preços do petróleo devem voltar à ordem do dia nesta segunda-feira. Na verdade, os preços das commodities devem estar em movimentação à medida que a conjuntura internacional convive com o impacto da guerra, na verdade, de duas guerras. Já passaram 607 dias da guerra no leste europeu e 23 dias da guerra no Oriente Médio, e os dois conflitos tendem a criar travas na produção de petróleo e das matérias-primas. Vou monitorar à frente o comportamento do mercado em busca dessas travas. Ora, qual era o cenário para o mercado mundial de petróleo antes do início do segundo conflito começar no dia 7 de outubro? Há algo mais recente sobre o mercado do petróleo após o 7 de outubro? Eu fui em busca de uma resposta para essa indagação no site da OPEP, OPEC na sigla em inglês. Eu pensei em repassar ao leitor do blog, ao ouvinte do podcast, o que eu conseguisse captar de informações sobre a conjuntura setorial no corrente ano. E é assim que eu estou procedendo agora. No endereço eletrônico citado, eu tomei conhecimento do World Oil Outlook, WOO, o Panorama Mundial do Petróleo referente ao exercício de 2023. No site eu acessei o que está identificado como o canto do secretário-geral. Lá eu encontrei uma matéria de autoria de Aitan Al-Gais, secretário-geral do OPEP. Título do artigo: Why has OPEC increased its long-term oil demand outlook in the WOO 2023? Ou seja, por que a OPEP aumentou as suas perspectivas de procura de petróleo a longo prazo na publicação WOO 2023? A publicação é desta quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023. Al-Gais parte da constatação que no ano passado a equipe do secretariado da OPEP reviu as perspectivas de longo prazo da procura mundial de petróleo e fixou no WOO 2023 que a demanda em 116 milhões de barris por dia até o ano de 2045. Esse número supera a demanda projetada no WOO 2022 em 100 milhões de barris diários. E é possível que esse patamar ainda seja maior do que o projetado. O secretário-geral destacou que metade da revisão tem origem nos países da OCDE, que incrementaram a procura em 2,6 milhões de barris diários na comparação com o ano anterior. Isso não era corriqueiro nos panoramas gerais do petróleo dos anos anteriores, que eram revistos para baixo. Essa mudança na demanda da OCDE está associada a desenvolvimento nas áreas de energia e de economia, tendo em vista que as políticas e metas estão voltadas para emissões líquidas zero. Quanto aos países da não OCDE, a demanda de petróleo evidenciou incremento de 3,4 milhões de barris diários na comparação com o ano anterior. Neste caso, o avanço da procura decorre de políticas menos rigorosas e de um desempenho da economia e de uma industrialização mais rápida. Também tem havido avanço no serviço de transporte e mudanças nas fontes de energia. Em suma, tudo: aviação, indústria, petroquímica, residencial e transporte tem se expandido de forma mais rápida do que no passado recente. Então, no panorama mundial de petróleo, a demanda global de energia está projetada com aumento de 23% até 2045. A demanda global de petróleo com aumento de cerca de 17%, e a demanda das energias renováveis com expansão de mais de 200%.
O secretário-geral destaca que, no caso da procura por energias renováveis, a base de comparação é extremamente baixa. Para atender essa demanda, há oferta suficiente, segundo Algaiz. As reservas mundiais comprovadas de petróleo brutos são superiores a 1,55 bilhões de barris. Para concluir, o secretário-geral destaca que no panorama econômico mundial do petróleo 2023, as necessidades de investimento até 2045 são de 14 trilhões de dólares, que corresponde a investimento médio anual de 600 bilhões de dólares. Ao final do texto de Algaiz, ele destaca que é preciso investir em novos projetos de petróleo e de buscar a redução das emissões. Ele fala em transição energética justa e inclusiva, e em segurança energética, disponibilidade de energia e redução de emissões. Para tanto, ele dá prioridade para projetos de hidrogênio, de instalações de captura de carbono, de remoção de dióxido de carbono, de captura direta do ar e da economia circular do petróleo. É isso por hoje. Bom dia, ouvinte do podcast Professor Facchielli. Para maiores informações, acesse o podcast no endereço eletrônico www.antoniocarlosfracchielli.com.